Olá, pessoal, que alegria ter vocês por aqui de novo. Estão prontos para mais uma aventura da Palavra de Deus? Hoje, a gente vai lá no livro de Números, no capítulo 16, para conhecer a história de um homem chamado Corá e do coração reclamão dele. Vamos nessa? Sabe aquela hora que você vê um amigo com um brinquedo super legal ou com aquele lanche que você adora, e aí lá no fundinho uma vozinha diz: "Nossa, bem que podia ser meu"? Pois é, às vezes o nosso coração fica assim, né? Querendo o que é do outro. E a nossa história de hoje começa com um sentimento bem parecido com esse. Imagina só a cena. O povo de Deus era uma família enorme, caminhando pelo deserto. E o Pai Celestial, que é cheio de amor, pensou em tudo. Ele deu uma tarefa, um trabalho super especial para cada pessoa. Ninguém mesmo, ficou de fora ou sem ter algo importante para fazer. Era como se fosse um super time, sabe? Cada um tinha a sua missão. Uns cuidavam dos animais, outros ajudavam a montar as tendas. Todo mundo tinha uma função para que o acampamento funcionasse direitinho como um relógio. Cada trabalho era um presentão de Deus. E quando todo mundo fazia a sua parte, que paz! O acampamento todo glorificava o nosso Criador. E olha só que demais, Deus escolheu Moisés e Arão para uma tarefa muito especial. Eles iam liderar o povo e conversar direto com Deus para saber o caminho certo. E sabe quem mais recebeu um trabalho incrível? Corá e a família dele. A missão deles era cuidar da casa de Deus, o tabernáculo. Uau, que honra, gente! Imagina só, cuidar do lugar mais santo que existia? Pois é, mas toda a história tem uma virada, né? E é aqui que a gente conhece melhor o Corá. O problema é que o coração dele não estava nada feliz. Vamos entender por que isso aconteceu. Então, em vez de ficar super feliz e agradecer a Deus pelo presentão que era servir tão perto dele, o Corá começou a olhar para o trabalho de Moisés e a pensar assim, o trabalho do Moisés parece mais legal, mais importante. Eu que devia ser o líder. Sabe como se chama esse sentimento? Inveja. É quando o coração da gente fica triste com o que a gente tem, porque fica só de olho no que o outro ganhou. E o que foi pior ainda, Corá não guardou esse sentimento ruim só para ele. Não. Ele foi espalhando essa ideia, essa reclamação, como se fosse uma fofoca, sabe? E ele convenceu, gente, 250 outros líderes importantes a reclamar junto com ele. 250! É muita gente com um coração descontente, né? Então, essa turma toda foi lá falar com Moisés e Arão. E chegaram reclamando, falando bem assim: "Ei, por que só vocês podem ser os líderes? A gente também é do povo de Deus." Eles estavam acusando Moisés e Arão de quererem ser os chefões, sabe? Mas eles esqueceram de uma coisinha muito importante. Não foram eles que se escolheram, foi Deus quem deu a tarefa para cada um. E aí, o que vocês acham que Moisés fez? Gritou de volta? Começou uma briga? Bateu o pé? Nada disso. Moisés era muito sábio. Ele entendeu que aquela reclamação não era contra ele, mas contra a decisão do próprio Deus. Então, ele fez a melhor coisa que podia fazer. Deixou que o próprio Deus resolvesse a situação. Olha só que exemplo legal. Moisés, na mesma hora, se ajoelhou e colocou o rosto no chão. Esse é um jeito de mostrar muito respeito quando a gente fala com Deus. Em vez de tentar resolver tudo na força, na briga, ele foi direto conversar com o Pai Celestial. Ele entregou o problema e confiou que Deus ia colocar tudo no lugar. Depois de orar, Moisés teve uma ideia, que na verdade veio de Deus. Ele disse para o pessoal: "Ok, vamos fazer um teste. Amanhã, o Corá e todos os seus 250 homens vão pegar aqueles potinhos especiais, os incensários, sabe? E vão colocar um perfume santo neles. O Arão vai fazer a mesma coisa. E aí, todo mundo vai ficar diante de Deus. O próprio Deus vai mostrar para todo mundo quem ele escolheu de verdade." Amiguinhos, a gente precisa entender uma coisa muito séria. Toda escolha que a gente faz na vida tem um resultado. É o que chamamos de consequência. E quando a gente escolhe desobedecer a Deus, quando nosso coração fica cheio de reclamação, essa consequência pode ser bem triste. Então, seguindo a ordem que Deus deu, Moisés avisou todo o povo: "Se afastem, fiquem longe das barracas desses homens que estão reclamando." Era um momento de muita tensão. Deus estava prestes a mostrar que a desobediência é perigosa e separa a gente da proteção e do cuidado dele. E de repente, aconteceu uma coisa que ninguém imaginava. Um milagre impressionante. A Bíblia conta que a terra, bem ali debaixo dos pés de Corá e seus amigos, simplesmente se abriu. A gente pode até imaginar como se fossem duas mãos gigantes de massinha se abrindo devagarinho. E do mesmo jeito que se abriram,
Essas mãos se fecharam. A terra engoliu Corá, a família dele e todos os que se rebelaram junto. Foi um final muito triste, mas foi a consequência da escolha que eles fizeram. A escolha de ir contra o plano perfeito de Deus. E os 250 homens que estavam lá com os potinhos de incenso, o que aconteceu com eles? A Bíblia diz que um fogo desceu do céu, da parte de Deus, e consumiu todos eles. Foi a resposta final de Deus. Não tinha mais dúvida, ele estava mostrando para todo mundo. O Arão é o meu escolhido para esse serviço. A lição era clara. Ninguém deve tentar pegar um lugar que Deus não deu. Nossa, que história forte, né? Mas ela não está na Bíblia para deixar a gente com medo, não. Pelo contrário, ela está lá para nos ensinar uma lição super importante. Então vamos juntos aprender com os erros do Corá para a gente não cometer os mesmos. Então, a pergunta mais importante que fica dessa história é: se o grande problema de Corá foi ter um coração reclamão e com inveja, como é que a gente faz para ter um coração diferente? Um coração feliz, agradecido, contente com o que Deus nos dá? Olha, a resposta é mais simples do que a gente imagina. A gente pode fazer algumas coisas bem práticas. Primeiro, sempre conversar com Deus, orar e contar tudo o que a gente está sentindo no coração. Segundo, agradecer. Em vez de reclamar do que a gente não tem, vamos agradecer por tudo que a gente tem. Nossa família, nossa casa, nossos brinquedos. Terceiro, ficar feliz de verdade quando um amigo conquista uma coisa legal. Isso alegra o coração de Deus. E também, claro, obedecer aos nossos pais, aos nossos professores e, o mais importante de tudo, confiar que o plano de Deus para a nossa vida é sempre o melhor, mesmo que a gente não entenda tudo na hora. E essa, pessoal, é a grande lição de hoje. Guardem isso no coração. O lugar mais seguro e mais feliz que existe é bem no centro do plano de amor de Deus para a gente. Se você gostou de aprender essa história da Bíblia, que tal compartilhar com um amigo? E não se esqueça de voltar, porque tem muito mais tesouros da palavra de Deus para a gente descobrir junto. Um abraço bem apertado e fiquem com Deus.